uma categoria de base que acho que em 2021 só lançou o Lucas praticamente, né? Basicamente. Lucas, 2022 veio o Marco Antônio. Então, falando de categoria de base, a torcida do Vitória é apaixonada. Como você encontrou as categorias de base e hoje já dá pra dizer assim, não, quando eu sair do Vitória já tem um legado pronto já? Vamos lá. Eu como um cara admirador do futebol de base, eu com 10, tinha na época fraldinha, pré-mirim, eu frequentei a base do Vitória durante 2 anos, que eu jogava pela Delba Futsal, e aí no Campeonato Baiano de Futsal que antigamente tinha, aí eu fui chamado pelo professor lá, Luciano Reis, inclusive hoje é meu amigo na época, e eu frequentava, não tinha tanta assiduidade, meus pais, a escola priorizava e tal, mas eu frequentava a divisão de base. E meus filhos gostam de futebol, não tem como não gostar, por nascer no Barradão, joga bola comigo todo dia, não tem como não gostar, então é uma coisa que eu sempre me interessei. E assim, quando eu entrei lá, Ítalo, eu tomei um susto, cara. Assim, a primeira impressão que eu tive assim, foi a pior possível. Por quê? Porque assim, o Vitória, historicamente, sempre revelou grandes talentos. Vamos falar, Bebeto, tetracampeão do mundo, um ícone do futebol brasileiro. Né? Vamos puxar um pouquinho mais recente, aí você pega Hulk, Davi Luiz, Kleber, Fernando, Rodrigo Chagas. Se eu parar para poder falar aqui, eu vou passar o programa todo só falando o nome de jogador que o Vitória revelou. Né? Então assim, o futebol brasileiro precisa do Vitória, precisa que o Vitória resgate o nosso processo de formação. E a divisão de base do Vitória, por exemplo, sempre foi conhecida, porque eu falei que eu entrei lá com 10 anos, que eu frequentava, porque a gente pegava os talentos lá embaixo, com 10, 11 anos de idade, e aí você conseguia realmente preparar melhor esses atletas e lançar eles mais cedo. Então, o Vitória deixou de fazer isso. Chegou em determinado momento, se não me engano, em 2017, o Vitória passou a ter 2 categorias de base, que era o sub-17 e sub-20. Aí eu pergunto para uma pessoa que, assim, minimamente lúcida, como um clube como Vitória, que não tem um poderio financeiro dos grandes clubes do eixo sul e sudeste, vai conseguir trazer um atleta de 17 anos e esse atleta vai ser formado e vai entregar o resultado que a gente espera. A nata desses atletas já estavam nesses clubes. Por quê? Porque eu não tinha como ter, porque eu não tinha categoria, eu não tinha como captar. Então como é que eu vou contratar os atletas? Então o Vitória pegava, me perdoe assim, vou falar até de uma forma bem dura isso daqui, o Vitória pegava o refúgio dos times. E aí você salvava, às vezes um atleta desse era maturação tardia, você conseguia botar para poder jogar. Às vezes você pegava um atleta que não conseguia desempenhar um bom futebol num determinado clube, vinha para cá, performava. Mas assim, pincelado, 2 pincelados. E não a fábrica de talentos que nós estamos acostumados a ver. Então, e quando eu assumi, a gente tinha 3 categorias: sub-15, sub-17 e sub-20. O mesmo formato. Como é que eu vou trazer um atleta de 15 anos, sendo que o Palmeiras tem 8 anos de idade, 9 anos de idade, está no Palmeiras. Atlético Paranaense. O Bahia. A gente não tem problema em falar o nome deles. Né? Eles que têm um problema, né? Então tem que dar uma cutucada. Então, assim, eles trabalham assim. O mundo hoje trabalha assim, captando talento lá embaixo. Para você formar, para você chegar no processo de formação completo desses garotos. E você conseguir captar o talento bruto e lapidar ele. Então, assim, você não tem como competir um clube do porte do Vitória sem captar lá embaixo, na iniciação esportiva. Então, isso é muito grave o que aconteceu no Vitória em termos de acabar essas categorias. Primeira coisa que eu fiz quando entrei, eu criei o Sub-14. Eu não tinha dinheiro, Série C. Em Série C, criamos o Sub-14. Aí, em fevereiro de 2022, criamos 13-12. Em julho, criamos 11-10. E esse ano a gente criou 9-8 no futsal. E criamos a categoria Sub-16. Ou seja, hoje o Vitória tem atletas lá da iniciação esportiva de 8 a 13 anos
E a gente tem, de forma ininterrupta, sub-14, 15, 16, 17 e o 20. Espero eu, na graça de Deus, a gente consiga subir para a Série A, ter um pouco mais de recursos para poder aplicar na base, a gente criar também um sub-18 e uma equipe de transição para o profissional. Porque aí sim você consegue fazer todo o processo completo. Então, assim, hoje o Vitória tem futsal, transição de futsal para campo, com esses garotos. Isso tudo com a receita, ou seja, com a despesa menor hoje que a gente tem do que a que eu encontrei com 3 categorias.